Aqui testando nossa live de hoje. Animadíssima. Que hoje temos também o dia do psicólogo, né? Não podemos esquecer disso. Então, estou aguardando meu convidado para a gente fazer mais um teste para evitar confusões. Aí, aqui. Oi, Vá! Estamos testando a nossa transmissão. Renato. Não está entrando, Renato. Eu estou te adicionando, ele não está aceitando. Espera aí, de novo. Vamos ver aqui. Ele finge que vai te adicionar, Renato, e não adiciona. Você quer tentar fazer a gentileza de sair e entrar de novo? Porque, olha lá, eu aceito, aprovo, adiciono e você não entra. Nosso teste aqui, vamos ver se o Renato entra novamente, porque tá esquisito hoje. Vamos ver, Renato já está convidado. Vamos ver se agora ele entra. Oi, Silvia, boa tarde. Oi, Wagner. Vamos ver, ele está entrando de novo. Renato, vou te adicionar de novo, tá, Renato? Ele não quer você aqui hoje, Renato. O que é isso? Hoje é dia do psicólogo, nós dois somos psicólogos e ele não quer que eu te ponha aqui, hein? Deixa eu ver uma coisa aqui.
Gente, eu acho que eu vou tentar sair e entrar de novo, porque eu não consigo adicionar meu convidado. Sei que ele está aí, já ouvi, eu aprovo, adiciono e ele não entra. Última vez. É. Acho que agora está indo. Vamos ver. Renato, vou sair e vou entrar de novo. Wagner, Silvia, por gentileza, voltem a entrar, tá? Deixa eu ver se eu consigo agora, Renato. Acho que agora está indo, Renato. Adicionando agora. Muito bem. Agora apareceu. Hoje foi um baile, hein? Oh. Eu estava te adicionando agora e apareceu. É. Como está você? Seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Se você... Tudo ótimo. Feliz dia do psicólogo, né? Pois é, eu estava querendo te pedir um minutinho para a gente fazer uma homenagem a você, a mim e aos Claro. nossos colegas, né? Eu achei um texto aqui Uhum. que eu achei gostoso sobre ser psicólogo, escrito por Legal. Teresa Vera de Souza Gouveia. Te recebo, certa de não saber a dimensão de suas dores. Aprendi que a vida é esse lugar onde cultivamos flores das mesmas espécies, mas que brotam de maneiras diferentes, únicas e ímpares, nos quintais da alma. Você chega com medo, mas sinalizando uma coragem que talvez nem você mesma perceba ou compreenda. Se atreve a conversar com sua dor. Senta, chora, se desespera, me fala de vazios que doem, espaços que sobram no quarto, cadeira esquecida, poltrona chorosa, xícaras e talheres que repousam, esperando mãos. Conta da vida esquecida pela casa nos sapatos, roupas, perfumes, nessas miudezas que nos dizem quem somos. Você fala de medos, seu coração parece mudar de lugar. A cabeça flutua fora do corpo. Perdeu o paladar, brigou com o sono, sente medos, espera chegadas que não acontecem, se confunde sobre as despedidas, momentos em que não sabe mais o que é real. Sente medo da desorganização que os desencontros trazem. Dentro do seu pesadelo, abre espaço para a sua dor, como se entregasse folhas onde você pudesse escrever suas histórias de hoje e de ontem, e abre espaço para o amanhã, que não aconteceu. Te ajuda a mudar de sonhos, dou legendas para o que você não nomeia, vagarosas, sem pressa, permissões para encontrar o tempo da sua própria dor. Você me diz que o mundo lá fora tem pressa, pede que você acelere e acalme sua saudade. Eu te conto que o mundo lá fora, às vezes, tem ruas estreitas para sua dor. Caminhamos descobrindo que o tempo é um senhor que não usa as mesmas roupas em todas as despedidas. Caminhamos acreditando que essa perda é sua e somente você sabe das coisas das quais se despediu. Caminhamos assim vagarosamente como se fosse donas dos relógios do mundo. Passearemos por ruas onde residem memórias da sua saudade. Vasculharemos quartos e prateleiras da sua vida. Não, você não será mais a mesma, mas após tantos mergulhos descobrirá lugares para a sua saudade. Levantará, esticará os lençóis da cama, fará um café, sentará na varanda e, sorrindo, lembrará de um amor que partiu. Despertará arrumando um outro jeito de amar, negar esse amor e essa história seria outra morte. Era Muito essa a minha bonito. homenagem. É simpática, não é? Eu achei ela muito Bem bonito. verdadeira. E E, profunda. então, vou te apresentar agora. Vou te apresentar aqui para o pessoal. Bom, gente, vocês sabem, eu sou Sandra Sampaio.
Oi, Jerusa, boa tarde, bem-vinda. Vamos achar aqui o seu currículo. Vamos ver aqui. Belo currículo, diga-se de passagem, né, Renato? Obrigado. Parabéns. Obrigado. Renato Lieberman, psicólogo e psicanalista, hipnoterapeuta, hipnólogo e hipnotista, credenciado nas seguintes instituições: American Board of Hypnotherapy, Hypnosis Motivation Institute, da Califórnia, Estados Unidos, David Elman Hypnosis Institute, Atlantic Hypnosis Institute, Hypnose Institute, Centro de Estudos Parapsicológicos da América Latina, CEPAL, né? ACT Institute, Ericksonian Hypnosis, engenheiro civil como a primeira graduação, pós-graduação psicanálise humanista, membro do corpo docente do Núcleo de Pesquisas Psicanalíticas, NPP, e do Instituto de Psicanálise Humanista de Santa Maria, Rio Grande do Sul. Palestrante e instrutor de hipnose na Sociedade Brasileira Sociedade Brasileira de Psicanálise Integrativa. Muito bem. Núcleo de Estudos da Mente, Instituto Integrando, Instituto de Psicanálise Íntegra e outros institutos para o Brasil. Membro da diretoria do Sindicato dos Psicanalistas do Estado de São Paulo. E aqui ele deu o contato, que depois a gente pode escrever aí, né? Contato 011 9928 48157. Ótimo. Isso. Seja muito bem-vindo, Renato. Hoje nós vamos falar sobre... Obrigado. Nós não, você vai falar, né? Sobre hipnoses clínicas, né? Sejam todos bem-vindos. Eu vou botar... Eu acho que eu vou botar o fone aqui, que acho que vai ficar mais fácil o som. Não dá eco. Tá dando um pouquinho de eco, né? Eu acho que vai melhorar um pouquinho. Tá, dá para ouvir bem? Tá melhorando. Dá para ouvir? Tá. Tá melhorando? Tá. Melhor. Parou o eco. Bom, quero te agradecer o convite, né, para a gente falar um pouquinho sobre esse assunto aí que está em moda hoje, né? Está na moda a hipnose. Hipnose hoje todo mundo faz, todo mundo conhece, né? Mas não é nada nova, ela é muito antiga, muito, muito antiga. Né? Então a gente vai falar um pouquinho sobre a história dela, as diferenças que existem. E você pode ir me perguntando, né? O pessoal pode ir perguntando, a gente vai conversando. Ótimo. Maravilha. O tema, né? Eu acho que eu não falei, são hipnoses clínicas, diferenças e aplicações, né? Então, divirta-se, Renato. Isso. Vou te interrompendo então, aí, se for necessário. Tá, sem problema. Por que eu falo hipnoses, né? E não hipnose clínica? Porque existem várias linhas de hipnose hoje, né? Existem várias escolas, na verdade, de hipnose, ou escolas principais, na verdade, 2 ou 3, e dentro dessas escolas, várias abordagens diferentes, né? Tá. Então, o que a gente vê na mídia hoje é a hipnose mais clássica e ericksoniana, só que elas fazem parte de uma escola de hipnose, né? E não é só a Erickson ou só Dave Elman, eu vou falar um pouquinho disso, né? Para a gente poder entender as diferenças. E o que é interessante é que a hipnose é muito antiga, né? Ela sempre existiu. Todas as sociedades sempre usaram alguns métodos para induzir o transe hipnótico, que não se chamava hipnose, mas a gente falava do transe, para promover um estado que a gente chama hoje de modificado ou alterado de consciência. Para induzir o transe passava por um ritual. Então, o que é interessante é que toda vez que eu falar em ritual, seja ele qual for, ele envolve a hipnose. A hipnose está envolvida ali. Tá. Até o ritual da psicanálise, que é a minha linha, né? A minha linha psicanalítica. O deitar no divã, a técnica da livre associação, é um ritual psicanalítico que leva ao transe naturalmente, e a gente vai falar um pouquinho disso ao longo do tempo, porque as pessoas me perguntam muito, né? Você é psicanalista, mas como é que você é psicanalista e hipnoterapeuta ou hipnotista?
se o Freud abandonou a hipnose lá em 1900. Né? Aí eu respondo, Freud nunca abandonou a hipnose. Né? Ele abandonou uma técnica de hipnose que ele utilizava, mas passou a usar uma técnica disfarçada de hipnose que talvez nem ele soubesse. Né? E a gente vai falar disso também para poder entender o que é. Né? Claro que os psicanalistas mais tradicionais não vão gostar muito da ideia, mas é o que acontece, né? E a gente tem como mostrar isso de uma maneira científica, não tem nenhum achismo aí. Né? Tá. Então, para falar de hipnose, para a gente falar um pouquinho de como surgiu a questão da hipnose, nós temos que voltar lá para o passado. Né? E eu gosto de voltar para as ideias filosóficas, né? E principalmente as filosofias que trabalhavam com os elementos básicos da natureza. Né? A terra, o fogo, a água e o ar. Né? Desde a Grécia Antiga, no século... Os 4 elementos. Desde a Grécia Antiga, né? Desde o século 3 a.C., já existia uma grande influência das terapias chamadas naturais, né? Que utilizavam esses elementos. Né? O que é o elemento primordial? Se é o fogo. Um filósofo vai falar, não, o elemento primordial é a água, é a terra, é o ar. E se filosofava em cima disso. Né? E em todas as terapias de cura daquela época, inclusive as que a gente conhece hoje, aquela ideia da sugestão está sempre envolvida. Né? E a gente vai falar também um pouquinho dessa ideia do poder de cura, né? Da sugestão. Até entrar, se for o caso, no efeito placebo, a importância do efeito placebo e não simplesmente, é um efeito placebo e joga fora. Muito pelo contrário. Né? O efeito placebo, às vezes, é mais poderoso que um remédio, muito mais poderoso que um remédio. E se a gente souber usar isso, né? Se a gente souber utilizar dá isso, vai ficar para o mais cliente, fácil. né? E ele nem sabe. Exatamente. Agora, tem o poder para o bem e para o mal, né? Tem os dois lados. Muito, tenho certeza. Então, quando a gente fala da filosofia antiga, a gente vai falar dos ímãs, dos metais, dos elixires, né? das rochas, das pedras, né? Que vai começar lá com filósofos, o primeiro filósofo, né? Tales de Mileto, na escola de Mileto, né? No século acho que 2 a.C., né? Galeno, Aristóteles, né? Que já vai falar do ímã, por exemplo, dos metais, para o tratamento do que eles chamavam de paixões, que é as nossas emoções hoje. Né? Então a gente já trata isso sempre tratou. A história da psicologia se mistura com tudo isso. Né? E Avicena, lá no século X, um médico árabe, né? Avicena, ele falava da possibilidade de atuar através da imaginação na fisiologia. Então a gente trabalha muito com a hipnose dentro dessa questão da imaginação atuando na filosofia, na fisiologia. Né? Paracelso falava da influência dos astros, pode pegar, dos astros e dos metais magnéticos. Né? E Paracelso falava uma coisa muito importante que a gente usa hoje, né? O poder da fé, da crença e da imaginação na cura. Século XVI. Quer dizer, a gente sempre trabalhou com isso. Né? Até entrar no que a gente vai chamar de hipnose, que é em 1770, mais ou menos, com o Franz Anton Mesmer, que vai fundar a primeira escola que a gente conhece de o Mesmer, né? A escola do magnetismo animal. A influência dos astros, a influência dos planetas, a influência de um fluido universal cósmico, que a gente conhece hoje como Reiki, ou a cura prânica, que cada um vai para uma linha diferente. Né? Mas Mesmer já falava disso. Né? O Theta Healing e as técnicas que a gente conhece hoje. Tudo isso envolve o que o Mesmer chamou de magnetismo. Pode falar. Por que chamava magnetismo animal? Eu não lembro disso mais. Então, o Mesmer ele vai trazer o conhecimento do Paracelso da influência dos ímãs, magnetismo mineral. Só que, enquanto ele aplicava a questão dos ímãs e dos minerais, ele percebeu que algumas pessoas tinham a capacidade de equilibrar essa energia cósmica, né, através das mãos, dos passes magnéticos. Então, saiu do uso do mineral para o uso animal, que somos nós, né? O magnetismo animal vem disso aí. Nós temos essa nunca ninguém me explicou capacidade. Isso, eu acho. Tá? Por isso que eu não sabia. Acho que não não lembrava, eu não sabia isso. Você viu? Não conhecia. Eu faço essas entrevistas, eu também aprendo muito.
É claro, né? A gente vai indo atrás, né? Vai procurando. Né? Vai. E o Mesmer tinha uma questão, quem puder assiste lá no YouTube, eu acho que tem o filme do Mesmer, mostrando um pouco de como ele fazia. E ele curou uma Sei. mulher chamada Maria Teresa Paradis de uma cegueira histérica. Ela não enxergava, ela era uma pianista e ninguém conseguia tratar ela. Né? Até que ele, com os passes magnéticos, chamado mesmerismo em homenagem a ele, conseguiu fazer ela voltar a enxergar e descobrir de onde vinha a cegueira histérica, que vinha de um abuso paterno, é uma questão com o pai. Né? E ele ficou famoso, muito famoso com isso, né? E o magnetismo se desenvolveu na Europa, na França, na região ali, né? Pelas curas magnéticas. Né? E muita gente foi estudar o magnetismo com Franz Anton Mesmer. Oi. E aí, só te interromper de novo, muito curioso isso, eu não sabia. Então ele fez uma regressão para descobrir a causa? Acontecia essas regressões espontâneas, né? De alguma maneira. Ah, Ele já entendi. trabalhava com regressão. É que a gente chama de regressão hoje, mas a pessoa voltava, ela trazia a causa dos problemas. Eu vou falar um pouquinho de regressão também, acho que é interessante entrar nesse aspecto, né? E Sim, sim. mostrar como que isso, né, Minha se paixão. mistura com a hipnose. Aham. Você sabe que eu comecei na Obrigado. minha carreira, eu era engenheiro, e eu comecei na Olha, minha carreira PC, né, com a TVP, com a terapia de vidas passadas, em 1998. Né? tá. Foi o primeiro contato que eu tive com essa questão da hipnose, da mente, né? E aí eu me apaixonei, né? Aí não teve mais como sair. Não, Aí fui fazer é minha psicologia, paixão fui fazer também. psicanálise, né? Não teve mesmo. É. Me Então, inverteu essa de ideia vez. do Mesmer, ele foi completamente, né? Completamente. Essa ideia do Mesmer, ele trouxe, tem um poder da sugestão muito envolvido aí. Ele foi desmentido, ele foi chamado de charlatão, né? Teve uma comissão científica que falou não existe magnetismo nenhum, é tudo poder da mente. E isso foi uma grande influência para o desenvolvimento da hipnose, né? Tirando essa escola, ela continuou seguindo o seu caminho, né? Tanto é que Allan Kardec foi estudar mesmerismo, magnetismo e desenvolveu toda uma doutrina em cima do mesmerismo, do magnetismo, né? O espiritismo vem do Mesmer, antes Olha, o conceito básico do magnetismo espírita vem da questão da associação magnética de Paris, dessa escola magnética, né? Dessa ideia, sim. né? E as sessões do Mesmer, como é que elas eram? Elas eram num ambiente escuro, né? Com um som a voz dele muito imponente, alguns elementos meio místicos, né? Promovendo um ambiente sugestivo onde aconteciam as crises histéricas ou mesméricas, né? E a cura. Então, a gente sabe hoje que aquele ambiente todo ele era muito sugestivo e Tá, para facilitava o provocar o processo de transe, que cura das seria o pessoas. transe. O que seria o transe? Né? Isso. O passe magnético, para a gente, nada mais é que um ritual, né? Que pelo poder do Mesmer, né? Aquela imponência que ele tinha, promovia o transe na pessoa, que vai entrar no conceito que o Freud vai trazer de transferência, que também eu vou falar. Né? Aí a gente pode misturar tudo e fazer uma salada e complicar ou Vamos. Vai facilitar, ficar né? A gente vai chegar divertido lá. isso. Né? Você está me deixando Vai animada. chegando lá. Ótimo. Né? Então, aquele ambiente, isso acontece até hoje nas igrejas neopentecostais, né? Um ambiente, por exemplo, religioso, né? Onde tem uma grande expectativa, gera uma tensão, né? Porque vai falar do demônio, por exemplo, né? E aí as pessoas entram em transe, né? Pelo ambiente, de alguma maneira ali. E a gente vai falando do Mesmer, né? E vai seguindo. Quem estudou com o Mesmer foi um cara chamado Marquês de Pissegui, onde ele descobriu uma coisa muito importante que a gente usa até hoje na hipnose, que é o sonambulismo. É o nível Hum, profundo do transe hipnótico, que algumas sim. pessoas têm essa característica. Né? Talvez você tenha, talvez eu tenha, talvez uma pessoa não tenha. Isso é da pessoa, isso faz parte da história de vida da pessoa, né, da constituição psíquica dela, né, e ela tem uma facilidade maior de entrar num transe profundo, né, e são essas que são chamadas no palco para fazer hipnose de palco, né, porque lá é rápido, né, elas entram em Sim, transe muito fácil. Né. sim. Qualquer pessoa pode chegar no nível sonambúlico, mas são aquelas que já têm aquilo inerente delas de alguma forma. Né. Então, o Dizem Marquês de que a Pissegui coisa com o do mesmerismo.
Dizem que a coisa do transe é você que se permite ao transe, né? Que se você Sim. não se permite, não tem transe, né? Dizem. Então, dizem, mas a gente sabe que tem como induzir o transe nas pessoas sem que elas percebam que elas estão sendo induzidas, né? O que ela vai Tá. fazer no transe, ela precisa da permissão. Mas entrar no transe, a gente entra, 20, 30, 40, 50 vezes por dia, né? A Ah, gente entra e e sai do como? transe várias vezes. Sim, É. dirigindo, Quando você assistindo está lendo um livro, televisão, quando você está lendo livro. É. vendo uma live, Uhum. né? Tudo Ixi, isso, né? Agora, tem pessoas que entram em níveis muito profundos, que é o sonambulismo do Marquês de Pissegui. E como eu disse, quem estudou mesmerismo foi Allan Kardec também, que traz todo esse conhecimento para o espiritismo. O tá. próprio mesmerismo, ele Ele entrou na colocou mais psiquiatria. na. Tá, Ele interessante. desenvolveu e conheceu algumas pessoas que levaram para a questão espírita, e aí ele desenvolveu Sim, toda uma outra linha, né, de pensamento, né? sim. Tudo isso em meados de Mas tudo tem 1800, um tudo na mesma começo, época. né? Tudo tem um Tudo tem um começo. começo. A Tudo tem um pessoa começo. começa investigando uma coisa E, e às vezes a pesquisa se dirige para um outro lado, né? sim, vai para um outro Interessante. lado, para um outro caminho, como tudo, né? Como tudo a gente faz hoje, como a psicologia fez também. Vai para cada um Sim, para uma linha diferente. foi. Seguindo a linha do Mesmer, a próprio mesmerismo, o magnetismo, entrou na psiquiatria para o tratamento da histeria já, muito antes do Freud, né? Com um médico chamado John Eliotson. Ele também trabalhava com mesmerismo e tratava em hospitais psiquiátricos a histeria através do mesmerismo, do magnetismo, né? E aí foi desenvolvendo, e chega um cara, em 1840 mais ou menos, um pouco, 41, 42 para ser mais exato, chamado James Braid, né? E ele traz a parte mais científica desse magnetismo, dando um nome de hipnose. Nesse meio tempo, a hipnose Uhum. já entrou na anestesia, com James Sdale, né? Um pouco antes, com a questão da hipnose, do mesmerismo anestésico, que é uma aplicabilidade da hipnose hoje muito forte na medicina. Você consegue fazer cirurgias hoje não, sempre conseguiu, Sim, sem anestesia, só com o poder da hipnose, só com o poder da mente, sim. Tem né? pessoas E alérgicas, né? com a À auto-hipnose anestesia. também. Uhum. Tem pessoas alérgicas. Eu lembro de um professor meu, isso em 99, se eu não me engano, já falecido. Ele era cirurgião, dentista e hipnólogo. E ele foi coordenador de uma equipe de obstetrícia. E ele fazia cirurgia, ele era um anestesista hipnótico para Uhum. cirurgias de cesariana sem anestesia, Olha que né? E a maravilha. gente acompanhou uma por vídeo, né? A gente acompanhou uma na época por vídeo, né, gravado, que ele fez lá o processo. Foi muito interessante. E hoje se faz, né? Ah, Hoje se faz sim. muito. Na Europa é utilizado, né? Tem muito disso, né? Ah, Então, o Esdeio traz uma ideia da anestesia e do estado Esdeio, ou que a gente chama de coma hipnótico, que é um estado muito profundo, né? tá. Que algumas pessoas também podem chegar nesse estado, né? E um tal de Abade Faria, né, vem, né, e vai trazer esse mesmerismo, vai falar, na verdade não tem um magnetismo aqui, tem uma questão de sugestão. E ele funda uma escola da hipnose que a gente chama de escola da sugestão, onde todas Hum. as terapias de autoajuda, todas as terapias de auto-hipnose estão fundadas nessa escola, né? Olha. Da escola da sugestão, né? 1800 e pouco também, né? Ele falava que o fenômeno hipnótico não dependia do hipnólogo ou do mesmerista, dependia do paciente. E aí entra essa ideia, ele tem que se permitir, né? É resultado do hipnotizado, da pessoa que está sendo hipnotizada, né? E por efeito de uma sugestão. Então ele funda essa escola e muitos seguem essa escola da sugestão, né? E o Tá. James Braid, que é o médico que deu o nome de hipnose, por quê? Ele achava que a hipnose não era sugestão, nem mesmerismo, né? A hipnose era um cansaço ocular. Então ela era fisiológica, né? Era sensorial. Qualquer estímulo sensorial pode levar a pessoa ao transe, Então, é né? dele que a E aí gente ele dá um usa, nome. então, desculpe,
É dele, então, o hábito que a É gente dele. tem de fazer o cansaço palpebral no início de algumas É técnicas de dele. relaxamento? Vem, Hum, vem não daí. lembrava. Vem dessa ideia. Só que aí ele, por causa disso, ele achou que a hipnose tinha a ver com um sono artificial, né? E aí ele deu um nome. Sei. Esse não é mesmerismo, não é magnetismo, isso eu vou chamar isso de hipnotismo, em Tá. homenagem ao deus grego Hipnos do sono. E do sono. Mas Uhum. só que ele percebeu que ele hipnotizava no escuro e hipnotizava pessoas cegas. Então não Uh, tinha nada a ver com cansaço palpebral, tá. né? E aí ele O olho é tentou uma mudar o nome para das partes do corpo humano mais inervadas, né? Então, você cansa o olho, sim, automaticamente você baixa toda a resistência, né? de olho aberto, não precisa cansar ele. Ah, Então não, é com essa a ideia, certeza, com certeza. Mas é né? uma vertente, né? Aí, Então não é só um é caminho. uma vertente, é um caminho, é um Aham. caminho. Aí ele chega e fala, não, peraí, hipnose então não é hipnose, eu vou chamar de outra coisa, eu vou chamar de monoideísmo. Seria uma única ideia, um foco de atenção, seja um Sei, foco de atenção ocular, auditivo, sinestésico. Esse foco de atenção é que causa a hipnose, o mesmerismo, né, o relaxamento. Mas o nome sei. hipnotismo pegou e não mudou mais, ficou até hoje. E ele funda, né, algo que a Sei. gente chama de escola sensorial ou fisiológica. Então você já vai Tá, pensar em três escolas de hipnose, né? A escola mesmérica, magnética, a escola da sugestão e a escola tá, sensorial. Tudo que tá. vem daí vem dessas escolas. Tudo que vem depois é 4. daí, né? Vem dessas três escolas principais. São três, né? Tá. Magnética, fisiológica e da sugestão, né? Ah, tá. E Tá. aí começa a briga, né? Lá na França, porque tudo acontece ali. Dois expoentes importantes, na verdade três expoentes muito importantes, dois de uma escola e um de outra escola, né? Seguindo a Sim. escola da sugestão do Abade Faria, vem o Libot, né? O Libot, Que bom. em Uhum. 1860, na escola de Nancy, na França, né? Ele funda a hipnoterapia. Ele começa a tratar as pessoas com hipnose, né? Tá. E aí vem um cara chamado Bernheim, que é amigo dele, primeiro o inimigo lá, tenta desmascarar tudo, mas acaba ficando amigo dele, e começa a sistematizar o processo, começo, meio e fim. Então, o Sei. Bernheim, ele traz o método da hipnose que a gente usa até hoje. O preâmbulo ou Uhum. pré-talk, que o pessoal fala, né? A Sei. indução, o aprofundamento, a utilização terapêutica e a saída do transe, né? Tá. Com as Os passos. sugestões pós-hipnóticas. Uhum. Todos os Tá. passos. Isso é já da época de 1880. Né? E a gente usa exatamente a Ah, então mesma já coisa que ele estava fazia. assim Não muda nada. sistematizado lá, né? Antes do Freud, né? Bem antes. Uhum. Né? E a gente Tá. acha que 7 passos para a hipnose que eu criei. Ninguém criou nada, já existia. A gente pode mudar, Tá. pode atualizar, pode fazer coisas novas em cima daquele esqueleto que já existe. Né? Sim. E ele falava uma coisa interessante: todos nós somos hipnotizáveis, porque todos somos sugestionáveis. Então vem aquela pergunta: será que eu sou hipnotizado? É, todo mundo é. Uns mais profundo, Outros. outros menos. Mas todo mundo vai ser. Todo mundo vai ser. Né? Mas nunca ninguém me colocou em hipnose. Coloca. Não é a pessoa que se coloca você em hipnose, é você que entra. Você que se permite Uhum. entrar Uhum. nesse processo. Né? Então, essa é a escola de Nancy. Libot e Bernheim, uma escola da sugestão em Nancy. A hipnose é fruto de sugestão. Essa era a ideia deles. E um Tá. cara brigava com ele, um tal de Jean-Martin Charcot. O famoso Chama tanto. Charcot da escola de Uhum. Salpêtrière, da escola de Salpêtrière, né, que falava que Salpêtrière. a hipnose não é histeria, né? É fruto da histeria. Ele E que ele começa a trabalhou com estudar Freud, então, é, pra... os dois, Bernheim e É, Charcot. eu lembro disso. O Freud Eu sou ruim para datas, mas primeiro nomes assim começou, eu consigo gravar melhor. o Freud foi estudar com Charcot, né? Sim. E depois foi aprimorar a técnica com Bernheim, Tá. porque o Charcot não usava para terapia, o Charcot só usava para experimentar, né? Para ver como é que era, como é que funcionava, essa coisa toda. E o Bernheim já trabalhava de alguma forma com isso. O Era uma Charcot coisa ele muito trabalhava com o experimental, toque de né, Charcot. Charcot?
Uhum. Muito experimental. Acho muito experimental. Né? Uhum. O Charcot trabalhava com o famoso toque de Charcot que a gente conhece, que na verdade vem de James Brad. Né? Áreas do corpo que se você tocar, você vai produzir um sentimento, vai produzir uma emoção. Então, se eu tocar no rosto, eu vou produzir uma emoção de afeto. Se eu tocar no peito, eu vou produzir um sentimento de segurança, né? De acolhimento no abdômen, né? Na cabeça de aprofundamento do transe. E o Charcot dava um toque na testa para levar a pessoa ao transe. Né? Que o Freud foi usar isso, de alguma maneira. O Freud foi lá e aprendeu essa... Sim. O Freud entra em contato com o Breuer, que já usava hipnose, e o famoso caso Ana O, que é o primeiro caso da psicanálise, dá origem à questão da hipnose na psicanálise. Muita gente acha que o Freud conheceu a Ana O, né? Sim. Ele não conheceu. Muita gente acha que o Freud atendeu a Ana O, porque tem um filme chamado Freud Além da Alma que mostra isso. Sim. Né? Mas não é Você tem real. esse Né? filme, Quem não? atendeu a Ana O foi... Esse filme devo ter até gravado em algum pendrive aí, mas tinha na internet, Eu deve dar para andei achar. atrás dele, mas eu não consegui achar, nem na internet. Ah, é? Se eu achar, eu mando numa nuvem e te mando o link. Eu devo ter em algum lugar. Legal. Procuro. Tá, obrigada. Vou gostar muito. Ou eu gravo e mando, né? Não tem... Tá bom. E nesse filme o Breuer atende a Ana, não era Ana O, era uma outra pessoa, mas é como se fosse Ana O, junto com Freud. Né? Tá. Só que, na verdade, na realidade, o Breuer atendeu a Ana O e apresentou o caso para o Freud só 8 anos depois. Né? E eles escreveram sobre o caso. Bem interessante, dá bem uma ideia do que é a hipnose, do que é a psicanálise em si também, no início. E o Freud abandona a hipnose por vários motivos, né? E dá origem à livre associação, à interpretação dos sonhos, aos atos falhos. Ele começa a trabalhar de uma outra forma. Mas ele abandona a hipnose formal, porque a hipnose continua no setting analítico até hoje. Todo psicanalista, sem saber, está fazendo hipnose. Ele só não sabe. Tá. Né? E tá isso que ali, você está falando eu não sabia. Ali. Né? Dá para a gente até falar, mas seria uma aula inteira para mostrar como cada etapa da psicanálise faz uma intersecção com fenômenos hipnóticos que acontecem no setting. Mas é uma coisa só. Né? Tá. E quem segue Freud e não abandona a hipnose é o Ferenczi. O Ferenczi vem e começa a trabalhar com a hipnose no setting analítico. Ele transforma a psicanálise do Ferenczi numa forma mais ativa, uma psicanálise um pouquinho mais participativa do próprio analista. Né? E vários outros que vão trabalhar com a famosa hipnoanálise, que é uma linha que a gente trabalha. Né? Que seria a hipnose associada a conceitos e conteúdos da psicanálise. Tem vários nomes aí, como Lindner, Wolberg, Erika Fromm, né, outros expoentes da hipnoanálise, né, que está ligada à questão da psicanálise. E, paralelo a isso, na mesma época, vem um outro cara que vai levar a hipnose para um âmbito mais científico, que é o Pavlov, na Rússia. Né, onde ele vai trabalhar a hipnose como uma inibição do cérebro. Né, uma inibição parcial do córtex, né, que promove alguns fenômenos e trabalha com os reflexos condicionados, essa coisa toda. Então, essa é a ideia da história da hipnose. Né? E quem chega aí é um cara que eu acho extremamente importante, e todo curso de hipnose deveria falar dele. Não são todos que falam, mas deveriam falar dele, porque ele é a base de toda a terapia de autoterapia e autoajuda, né? Que é o Émile Coué, um farmacêutico francês, né, que em 1910 começa a trabalhar com a questão da auto-hipnose. Né? E ele traz a ideia de 3 leis básicas que a gente usa o tempo inteiro, são as leis da sugestão. Né? Que a primeira lei é tudo que eu me concentro tende a acontecer. Onde está o meu foco, está a minha energia psíquica, está a minha libido, né, pensando freudianamente, isso vai tender a acontecer, de alguma forma. Né? Tem a lei do efeito contrário, ele chama de efeito reverso. O que é a lei do efeito reverso?
quando você quer fazer alguma coisa e você acredita que você não consegue fazer, quanto mais você tenta fazer, menos você vai conseguir. É uma lei de sugestão, né, que é paradoxal. Então, a insônia, ela tá em cima dessa lei. Por que a pessoa não consegue dormir? Porque ela tenta. Sim. Né, a pessoa que tem insônia. Né? Se ela parar de tentar, ela dorme. A questão é ela aprender a parar de tentar. Essa é uma ideia, né, que a gente precisa trabalhar. Então, o Emile Coelho traz essas três leis. É um toque interessante, né? Ah, sim. Né? A ideia de que se eu parar de tentar fazer algo que eu acho que eu não consigo, eu vou conseguir. Né? Aquela ideia, o nome está na ponta da língua. Quanto mais eu tento lembrar, menos vem. A hora que eu desligo, ele aparece. Sim. Né? Aí a hora que eu... Vai fazer outra coisa, aí vem a memória. E uma terceira lei, que é a lei da emoção dominante. Toda sugestão que acompanha uma emoção, ela ganha poder. Né? Por incrível que pareça, essa é a base da regressão de memória. Que nenhum curso de regressão falam dele, quase nenhum. Não, né? Não falam. Toda vez que eu faço, se eu pegar o Hans Tendan, né, a gente conhece da regressão, e ele fala de ponte emocional e ponte somática, né? Quando ele fala das pontes emocionais, nada mais é que essa lei do Emile Coué. Se concentra nisso, deixa isso ampliar, e aí ele dá uma sugestão. Quando eu contar 3, volta para quando aconteceu. Né? O efeito dessa terceira lei do Emile Coué está funcionando. Né? E o foco, as duas leis, né? O foco e a atenção. Então, isso é importantíssimo. O Emile Coué é importantíssimo para a gente entender a hipnose de alguma forma. Uma boa dica, vou pesquisar esse. Emile Coué é o pai da auto-hipnose, né? E aí, então as escolas de hipnose são isso, seguem essa história. Gosta muito. Desculpa, falei junto com você. Tem um amigo aqui em Curitiba que gosta muito de auto-hipnose. Eu não é muito minha paixão, não. Mas ele adora. Eu prefiro que alguém faça comigo, eu posso relaxar e ficar tranquila. Eu acho mais confortável. Mas imagina alguém fazendo com você, te instalando um transe legal, bacana, e te dando um sinal, que é o signo sinal, a âncora. E quando você quiser entrar em auto-hipnose, basta aplicar o sinal. É um interruptor, né? Aperta o interruptor, você entra em transe. É interessante. Você mesmo. Não tinha pensado nisso. Então, você leva... Eu faço isso no consultório, né? Você ensina a pessoa a auto-hipnose, mas instala o famoso interruptorzinho, que é o signo sinal, para que ela possa entrar mais rápido. Né? Que é o estado de recurso que ela tem, que a PNL vai trabalhar. Vai embora. PNL hoje a gente hipnotiza por online, né? A PNL fala isso. Né? Estado de recurso, âncora, é a mesma coisa. Né? Traz a mesma ideia do Pavlov, do reflexo condicionado. É o mesmo fundamento. Reflexo condicionado. Isso, eu estudei muito. Minha faculdade aqui em Curitiba era comportamental. Então, Pavlov, aquele outro, Skinner. O rato. Isso, Skinner. Nossa, isso foi exaustivo na minha faculdade. Foi uma pena, porque focaram tanto nisso, esqueceram de tantas outras coisas, né? Esqueceram talvez da psicanálise. Não, psicanálise tinha também alguns cursos extra, tinha aulas, mas o resto foi tudo noções, né? Teve alguma coisa de humanista muito superficial, né? Do Carl Rogers. E tudo era os ratinhos, era Você sabe que Pavlov, Skinner. Você sabe que eu sou psicanalista antes de ser psicólogo, né? Eu me formei em 2 instituições de psicanálise e passou uma época na minha cabeça e falei, acho que eu vou fazer psicologia. Todos os meus colegas psicanalistas foram contra. Vai besteira, vai perder teu tempo, porque você não vai aprender nada. Eu tenho essa birra mesmo, sempre teve. Então, aí é que eu fui. Aquela não vai, não, aí é que eu vou para conhecer. E lá eu entrei em contato com o Carl Rogers, com a ideia do Carl Rogers. E eu percebi que eu já fazia o que o Carl Rogers fazia o tempo inteiro. Né? Aí eu fui fazer especialização em abordagem centrada à pessoa, né? Que tem tudo a ver
com o Milton Erickson, que é da hipnose ericksoniana. Sim, porque é tudo muito orgânico, muito natural, né? Muito, sabe, Sim, é muito natural. aproveitando o Exatamente. fluxo, né? É, eu gosto muito do Carl Exatamente. Rogers. É. E aí, quando eu fui estudar Milton Erickson, na época já estudava, eu falei, pô, mas os caras não se conheciam, Milton Erickson e Carl Sim, Rogers, eles falam exatamente a mesma coisa. trabalhavam ali, né? Só que um é pertinho, na mesma época, Uhum. É, e só que um fala de inconsciente, que é o Erickson, e o outro não. Né? O outro fala de tendência atualizante, que está no mesmo lugar. é. Né? Sim, E aí, quando você só começa a fazer essa nomenclatura, intersecção, né? você fala, tá vendo? Não tem nada. Muda o nome, muda a forma de aplicar, de usar, mas a postura do terapeuta é a mesma. A postura do Sim, Erickson e a postura do Carl Rogers era a mesma. a mesma. Nunca A tinha ligado empatia. isso, mas É, interessante. É. Não, mas é muito bacana. Porque a empatia, o Erickson vai falar do rapport, que a PNL vai falar de rapport. Né? Meu A amigo aceitação Wagner está te perguntando incondicional. uma coisa aqui. Ah, desculpe, eu te cortei. Não, não, pode falar, Pode estou vendo terminar aqui teu que ele foi raciocínio. hipnotizado. Fui hipnotizado uma Não, vez pode, e no pode. final a minha sensação corporal foi de entorpecimento no corpo. Como explicar isso? Então, essa é uma sensação muito comum devido ao relaxamento físico, né? Você Tá. relaxa o corpo. Né? Você tem uma inibição do córtex cerebral, do parcial, né? Você vai inibir algumas áreas corticais que vai, de alguma forma, trazer um formigamento, um entorpecimento, uma sensação de peso muito grande, que é o Uhum. fenômeno hipnótico, né? Esse entorpecimento corporal é um fenômeno da Sim, hipnose. Né? sim, E é positivo, né? É claro que quando você traz a pessoa de volta, você tira isso dela, né? Para que ela não fique mole, ela sim, leva uma sensação ruim. Mas é uma sim. relação, uma reação Até de sair, fisiológica, né? Não. natural. Dificuldade para Sim. dirigir, coisas do que tais, né? Uhum. É perigoso, né? Inclusive, Deixar o cliente sair assim. inclusive Uhum. a etapa mais importante da hipnose é a volta, Tá. né? É trazer a pessoa de Uhum. volta, para que ela não vá Ok, embora vai. meio em transe ainda, né? É. Acho que respondeu Uhum. o Wagner aí de alguma forma, né? Sim, ele está Então, agradecendo. pensando no legal. Pensando nisso, né? A hipnose ela vai seguindo essa linha de escola sensorial, escola da sugestão, escola magnética, né? E aí vem a hipnose chamada hipnose clássica e a hipnose ericksoniana ou naturalista. Ou um nome que você disse que eu acho que cabe muito, que é orgânica. Né? As coisas Uhum. acontecem de maneira orgânica, natural. Sim. Né? Acho que é bem legal Redondas, né? essa ideia. Bem, É, eu gosto. tá tudo ali. Uhum. Tá. Então, acho que essa é a ideia. Aí vem Milton Erickson, desenvolve toda uma linha de metáforas, né, de sugestões, né, de usar o que o cliente traz. E vem o Dave Elman, que é um outro expoente da hipnose clássica, que vai trazer uma técnica mais rápida. Né? Eu vou levar quanto tempo para hipnotizar uma pessoa? Tem gente que faz um relaxamento longo, que vai levar 40 minutos, 50 minutos para botar em Sim. transe, correndo o risco Tá. da pessoa dormir no meio. É muito Sim. complexo. O Elman coloca a pessoa em 3, 4 minutos, 5 minutos no máximo, em transe. Né? E aí Tá. perguntam para mim, que linha que você usa? Eu uso a minha linha. Né? De tudo Sim. que a gente aprende, você cria o teu jeito, né? Sim. E É. vai fazendo o teu jeito. Tá. Né? Então eu uso muito a questão da ericksoniana e uso muito a questão da hipnose clássica do Dave Elman, que é muito simples, é muito fácil de aplicar. A gente sempre fala, hipnotizar é muito fácil. O problema é o que eu vou fazer ali. Né? Uhum. E aí que vem o grande marketing das pessoas hoje. Muitos vendem a hipnose como vou curar você em uma sessão. Sei. Né? Tá cheio de gente que fala isso. Eu acredito, vejo e faço que o sintoma vai embora numa sessão. É fácil. Você consegue tirar uma Uhum. fobia em questão de minutos. A PNL faz Sim. isso, que é a mesma coisa que uma hipnose leve. Só que você não trabalhou ainda o que a psicanálise diz, né? Que são as representações. Né? E a hipnose ela está diretamente Eu acho ligada. meio delicado, né? Porque você não vai à fonte, isso vai aparecer de alguma outra forma também, né? Vai.
vai pelos mecanismos de defesa que a gente utiliza. Com O certeza. deslocamento é uma Você cura forma uma de fobia, trabalhar isso. desenvolve a síndrome do pânico. Cura o síndrome do É, pânico, desenvolve um toque, sabe Deus, né? exatamente. Você não sabe para onde vai. E pior que você não é que nem vazamento, né? De água. Você nunca sabe aonde Exatamente. você não foi na origem, vai vazar em qualquer canto, né? Vai vazar Exatamente. em A qualquer lugar. Cristiane está perguntando aqui porque nunca consegui ser hipnotizada. Nenhuma técnica funcionou comigo. Então, é difícil a gente falar a resposta pronta para isso, né? Tem gente que tem Sim, mais dificuldade de se permitir entrar num processo. O que eu acho que porque ajuda a hipnose? envolve É a uma relação confiança terapêutica. também, né? É a confiança, né? É o Sim, rapport, sim. é a É. transferência, né? Uhum, Quando a gente sim, fala da hipnose, eu consigo hipnotizar uma pessoa se eu tiver uma relação de confiança com essa pessoa. Ela sim, comigo e eu com ela. Senão não sim. vai, pode ser a melhor técnica do mundo, aí não vai funcionar, né? Uhum. E às vezes uma técnica não é legal para a pessoa, você tem que fazer uma outra técnica. E isso vai variar Sempre muito, existe isso como eu sou também. psicanalista, eu sempre Uhum. levo para esse caminho, vai variar muito para a questão da estrutura psíquica dela, a estrutura clínica. Sim. Né? Se a pessoa eu vou falar em termos psicanalíticos, você pode me interromper para entender, tá? Que às vezes as pessoas não vão entender. Uhum. Mas se a pessoa tem uma estrutura clínica dentro da histeria, uma técnica de hipnose vai funcionar com ela. Aliás, quase todas, com essa pessoa. Tá. Com o obsessivo, não. Com o Uhum. obsessivo, só algumas técnicas são mais eficazes. E com o Tá. fóbico, outras técnicas são mais eficazes. Né? Tá. Pensando Você no pode neurótico dizer para quem como nós. está nos assistindo o que significa cada uma dessa terminologia, né, psicológica, digamos assim, psiquiátrica? Sim. Eu vou falar bem resumido, mas eu acho que é Ah, uma não, receitinha sim, de bolo que dá pontual, para entender. pontual. Né? Aham. O que o Freud ele falou assim, existem os neuróticos, os psicóticos e os perversos. São estruturas clínicas, estrutura. Né? A gente funciona dessa forma. Não é uma melhor que a Sim, outra, nem pior que a outra. Simplesmente são modos de funcionar. O sim, neurótico é aquele que está em conflito, que sofre. O psicótico é o que a gente chama de, entre aspas, o que está fora da normalidade, que é o da casinha. esquizofrênico, escuta vozes, alguma coisa. E o perverso é Psicótico. aquele que quer passar a perna em todo mundo. Mas é Uhum. resumindo, tá? É uma ideia mais numa brincadeira do que qualquer coisa. Mas o neurótico é o que mais procura a gente no consultório. Normalmente o neurótico é a maioria das pessoas que a gente conhece. E dentro da neurose, você tem o histérico, o obsessivo e o fóbico. O que seria o Tá. histérico? É quando o conflito psíquico dela, que é inconsciente, ele vai para o corpo. Vai para uma dor Entendi. física, uma doença crônica, vai para o soma, para a somatização. Sei. Né? Esse é o histérico. O obsessivo é quando o conflito inconsciente recalcado, né, a ideia recalcada, o afeto, na verdade, vai pro pensamento. Ele começa a ter pensamentos obsessivos, que é o toque, a compulsão, coisas mentais. E o Tá. fóbico, o conflito vai para um objeto externo. Eu tenho fobia de escuro, eu tenho fobia de barata, eu tenho fobia de lagartixa, eu tenho fobia de alguma coisa. Cuida de Né? dirigir. Sim. Aí quando eu vou tratar qualquer sintoma, seja físico, mental ou objeto fóbico, se eu focar no sintoma, eu não vou resolver nada. Eu vou tirar só o sintoma. Eu Sim. vou pintar a parede vazando atrás. Ela vai ficar linda, maravilhosa, mas daqui a um tempo vai vazar de novo. Uhum. Né? Que é o que a regressão vai fazer. Ela vai na causa, ela vai buscar o que está lá atrás para ir Uhum. trabalhando a causa, né? De alguma forma. Então, por isso que aí já é uma coisa minha. É um tratamento Eu mais não trabalho definitivo. com Uhum. mais profundo, mais definitivo, que segue princípios da psicanálise. Né? Sim. Tirando essa ideia se é vida passada ou não, a gente pode até falar disso, mas independente do que seja, você está indo num viés mais profundo, mais dentro da psicanálise, que tem a ver com a representação. Né? O que seria a representação? Né? Aquilo que vai representar algo que aconteceu comigo. Né? Eu vou dar um exemplo que eu dou nas aulas de psicanálise. Quando um bebê nasce, ele chora, ele tem fome, aí qual é a primeira coisa que ele recebe para acalmar? Né? Entre aspas, vamos falar genericamente, é o seio materno.
Sim, materno. né? Sim. Naquele momento deixa uma marca minêmica, uma marca no psiquismo, no cérebro, na mente, né, de prazer, de satisfação. Pronto, passou. Eu passo o resto da vida buscando isso de novo. Melanie Klein. E nunca mais eu vou encontrar. Né? O Freud fala, a gente passa a vida inteira buscando aquela primeira sensação. Sim, Né? Que é a agradável. ideia do Santo Graal, que é a ideia de alguma coisa que está aí. Só que eu nunca mais vou encontrar aquilo, mas eu vou encontrar representações daquilo. Tá. Né? E existem duas representações que o Freud fala, que eu levo para a hipnose, que é, eu tenho uma representação da coisa em si, que é inconsciente, e tenho a representação de palavra, que ela não é mais inconsciente, ela é pré-consciente, dentro do Tá. sistema do Freud. E aí vem as diferenças da hipnose. Quando eu uso a hipnose verbal, da sugestão, eu estou trabalhando no pré-consciente e não no inconsciente. Eu estou trabalhando no que a psicologia chama de subconsciente, o Freud vai chamar de pré-consciente. Mais ou menos Tá. isso. Então, a hipnose realmente verbal, ela vai num nível menos profundo. Quem vai no nível profundo é a física, a fisiológica. Então, eu tenho que associar as duas de alguma forma. Eu não posso usar só, a partir de agora Sim. você não vai sentir mais isso, você está bem, você está feliz, que legal. Não funciona. Pode funcionar naquela hora, mas não funciona 100%. Né? Sim. Só vai funcionar a hora que eu levar para a representação de coisa, que é o que a gente vai chamar de catarse. A catarse é que vai ajudar. Sim. E tem muita gente que é contra a catarse. Né? Já fiz Imagina. vários cursos aí. As pessoas, não, É? eu sou contra a catarse porque a pessoa vai sofrer de novo. Né? Ué? Então, Ela e que na vai verdade eu trazer sou como... né? Eu sou como a ideia do Hans Tendan, do Netterton, de todos da regressão. Eu preciso ir na catarse. Eu preciso buscar aquela liberação. Né? Porque é ali que eu vou Não é entrar com a representação de coisa. como eu digo, não é por sadismo, Né? é para buscar a solução. Né? Não. É para sair disso. E a gente vê Isso. coisas tão maravilhosas acontecendo, né? Quando isso acontece, que ontem mesmo eu fiz uma hipnose ontem online, uma regressão online aqui, uma cliente. Sim. E ela foi para um lugar onde ela caiu todas as fichas dela. Mas Olha, ela não precisou falar muita coisa, ela só botou para fora, sentiu as sensações, liberou as questões fisiológicas. E todos os fenômenos hipnóticos estavam ali. Sim. Todas as formas de catarse, Então, né? Física, emocional, intelectual. estava tudo ali. Maravilha. Sim, também. Aí você entra com o intelectual para fazer uma ressignificação, para fazer alguma coisa ali. Né? Então, o que eu trabalho, que a gente trabalha com a hipnose, na verdade, é o quanto, a quantidade de afeto que está ligado a uma ideia, que eu não tenho nem ideia qual é. Sim. Porque a ideia é inconsciente. O afeto nunca é inconsciente. Né? O afeto eu sinto. Sim. Né? Mas eu não sei por que eu sinto. Então, eu tenho que pegar essa emoção e ligar com a ideia que causou essa emoção. Tá. Então, fazer a ligação de representação. Não sei se deu para entender, mas é mais ou menos essa... Não, deu para entender. o E caminho que a gente... É isso que diferencia também, né, Renato? Que as pessoas falam, fazer regressão, qual é a diferença entre regressão e terapia regressiva, né? Exatamente essa. Regressão, Sim. qualquer um pode colocar em regressão, espíritas, sabe, sozinho, hipnose. assim. Agora, a terapia regressiva é quem sabe fazer a terapia regressiva, né? E daí é esse processo que você está falando aí, das catarses, né? Da que aí você vai... ressignificação. Exatamente. Né? O trabalho completo, não só a que aí regressão. você vai trabalhar com as... Não só a regressão, exatamente. É que nem a constelação, né? Você vai lá despertar um monte de coisa ali, Sim. Mas e aí? Eu tenho que trabalhar aquilo no próprio processo para liberar também todas essas questões. Né? Em todas as linhas é isso, né? Não tem jeito. Não. Né? Não. Então, a hipnose, da forma que eu vejo, eu trabalho dessa maneira. Né? Sempre uma hipnose buscando a questão da representação de coisa. E aí vem o segredo, né? Que muitos devem conhecer, quem já entrou em contato com a hipnose, o Antônio Carreiro. Né? Não sei se você já ouviu falar nele. Não. O Antônio Carreiro é um estudioso da hipnose lá da Bahia. E ele trabalha muito com a questão do Charcot, da escola sensorial. E ele mostra isso na prática. Né? E eu
aprendi muita coisa ali e uso isso para mim também. Às vezes você põe a pessoa num transe sem falar nada, é totalmente não verbal, né? Só com um toque de charcot, né, com alguma questão ali. A pessoa entra nesse processo e não tem como fingir o transe, né? Não. Porque todo o fenômeno hipnótico está lá. Você pega na mão da pessoa, está gelada, né? Você abre o olho dela, ou está virado para cima, ou a pupila está dilatada e não volta ao normal de jeito nenhum, né? Ela está anestesiada, ela está completamente entregue ao processo interno dela. Então não adianta falar nada para ela. Ela faz o processo sozinha, né? O processo dela é representação de coisa o tempo todo. É a tendência atualizante do Carl Rogers o tempo inteiro. E o que o Erickson falava, o meu inconsciente sabe o que tem que fazer, eu não preciso falar para ele. Eu só tenho que abrir espaço para que ele possa fazer. Então, essa é a hipnose que eu acredito. Da gente, né, como terapeuta, né? A gente sabe que o inconsciente da pessoa também sabe o que é melhor para ela, né? Então, a gente usa também isso em favor de todo o trabalho terapêutico, né? Tem alguém falando aqui, né, que quando eu falei que fazia regressão à Tarsila, a pessoa também me olhou com o olho com ódio, porque a regressão fazia a pessoa sofrer tudo de novo. É a ideia de muita gente. Muita gente pensa assim. Né? Não vou falar que está errado, é uma visão. É uma visão. Né? A Tarsila foi minha aluna. É uma visão é uma visão que a pessoa tem, talvez falta de conhecer um pouco mais o assunto, e tudo bem, né? A gente não vai julgar, mas a melhor coisa é mostrar na prática. Essas coisas de hipnose de palco são interessantes, são divertidas, mas elas acabam denegrindo um pouco a imagem né? A função da hipnose, eu acho. E traz muita fantasia, né, para as pessoas. Né? E essa coisa da revivência... Traz, aí a pessoa vem no consultório. E essa coisa da revivência, não, tanto da hipnose, né, que nós estamos falando aí, as hipnoses, como da própria hipnoterapia regressiva, né, como eu chamo. E as pessoas, às vezes, vêm cheias de achismos que atrapalham até o processo terapêutico. Você tem que começar meio do zero ali, né, para mostrar que tem que explicar tudo. É simples. Elas acabam ficando esperando, uma expectativa de que vai acontecer algo, sabe? Né? E é um processo, né, tranquilo, suave. Né? E na verdade eu esperava isso, né? Quando eu comecei a estudar lá em 98 a hipnose, eu achava que ia acontecer algo e eu percebia que não ia acontecer nada, que eu que tinha que fazer, deixar acontecer comigo mesmo e eu participar do processo. Exatamente. Muito bem, te cortei. Você falou da hipnose. Oi? Não, tranquilo. Você falou da hipnose de palco, né? Eu conheci a hipnose numa festa. Eu estava na festa de um amigo meu, e o pai desse amigo meu era amigo do Fábio Puentes. Sei. Sabe o Fábio Puentes, bem dormido? Só que isso em 1990. Mas isso na década de 90. Eu conheci o Fábio Puentes. Né? E aí eu falei, eu quero aprender esse troço aí. Aí que eu comecei a ir atrás. Né? E aí caí na TVP, e aí comecei a buscar essas questões todas. Mas você achava que ia ser uma coisa... Influenciou e mostrou a hipnose para muita gente, né? Então, assim, como teve o lado negativo das pessoas ficarem com a ideia da coisa de palco, que eu acabei de mencionar, como levou pessoas pesquisadoras como você e alguns amigos meus, né? Veio buscar, eu quero saber como que isso vai a fundo, como é que usa isso a fundo, né? E aí desenvolveram ele essa até parte... hoje, né? Eu conheço ele tudo e ele traz o lado científico da hipnose, né? Ele tem o showman, mas ele tem o lado científico, né? Que é bacana, que é bem legal, né? E essa é a ideia, né? De eu trabalhar com a hipnose que vai levar a pessoa a buscar as representações internas que tem a ver com as ideias recalcadas que geram o afeto do sofrimento, né? Seja físico, mental ou fóbico, emocional, essa coisa toda. Então esse é o caminho que eu acabo trabalhando. Existem várias hipnoses, como eu falei, né? A hipnose clássica, que o Dave Elman hoje é o expoente, é o que a gente mais utiliza,
né? Outras técnicas também, mas o Dave Elman é mais conhecida para terapia, né? O Milton Erickson, que é uma linha naturalista. E existe uma hipnose que poucos falam, que é uma hipnose não verbal, chamada hipnose dinâmica. Não sei se já ouviu falar. E o primeiro curso que eu fiz de hipnose dinâmica foi também em comecinho dos anos 2000, né, uns 20 anos, 18, 19 anos atrás, com um italiano aqui no Brasil, né, Dr. Leonardo Verea, que atua até hoje aqui, e aprendi com ele a hipnose dinâmica, que trabalha a questão de simbologia, mas a simbologia que o bebê escuta do papai e da mamãe. Então eu faço sinais que eu levo a pessoa a voltar para aquela fase, automaticamente. Né? Que é através do toque, através do som e através do movimento. Né? Que tem a ver com a representação de coisas. Né? Você falando, dá a impressão que está falando de MDR, né? O toque, o movimento então, e o som. Exato, toque, movimento, exatamente. É um pouquinho diferente, né? Mas acaba indo para o mesmo caminho. Né? Acaba indo para o mesmo caminho. Né? Então, quando a gente fala, né, fala de, por exemplo, terapia por hipnose ou hipnoterapia, a gente pode seguir várias linhas, né? A linha da sugestão, né, que eu acho que é legal até certo ponto, mas falta alguma coisa, só a sugestão, né? Ou trabalhar nesse viés inconsciente da psicanálise, que a gente vai falar das terapias regressivas, né? Que vão trabalhar mais essa questão da causa raiz, né? De buscar a causa de tudo. Só que mesmo quando chegar na causa, a gente não tem certeza se é aquilo. Eu já sei por que eu sou assim, aconteceu isso na minha... Nem interessa se é real ou não, né? Porque pode ser uma memória falsa, mas o que interessa é que ela representa algo e esse algo causa sofrimento, e a gente trabalha isso. Né? Essa que é a ideia geral. Né? E aí vai entrar essas ideias de conflito, né? Mas muita gente fala, mas quem disse que essa memória é verdadeira? Ninguém, e nem precisa dizer. Eu não acredito em vidas passadas. Não é o foco, né? Tudo bem, não é o foco. Né? O foco é você pegar aquilo que a pessoa está trazendo e vamos ajudar ela com aquilo. Mais uma vez, sabe, independente da crença da pessoa. Muitos anos atrás, quando eu comecei a hipnoterapia, eu acho que até já contei aqui. E uma cliente, no meio da regressão, olhou para mim e falou assim, mas será que isso tudo é verdadeiro? Está tão interessante? Porque eu não estou inventando, mas parece que eu estou inventando, mas parece que eu não estou. E ela estava descrevendo uma mesa assim, medieval, uma casa medieval, tudo de pedra, assim, bem rústico, tal, as cadeiras rústicas. E aí, na hora, eu era louca por Coca-Cola, na hora me veio, falei para ela assim, imagine uma garrafa de Coca-Cola, uma lata de Coca-Cola em cima da mesa. Não pergunte de onde eu tirei isso, tá? Mas foi isso. Ela falou, não, mas não dá para pôr. Eu falei, então, você tem a resposta. Se não dá para pôr, não é uma imaginação, porque você pode imaginar uma lata, uma garrafa de Coca em cima. Não? É que não pode imaginar, não pode colocar, porque na sua memória não tem uma garrafa de Coca não em tem. uma lata. Daí não existia na época. Ela tranquilizou e foi tranquila, parou de questionar, entendeu? Se entregou, né, para o trabalho, foi uma coisa bem mágica. Fui salva pela Coca-Cola. É engraçado, pela Coca-Cola. É engraçado falar isso, porque ontem nessa pessoa que eu fiz a regressão online, no meio do processo ela começou a rir, ela estava chorando, né? Ela começou a rir e falou, não, isso é imaginação minha. Eu falei, tá bom, deixa, continua. E ela chorava, e chorava. De repente ela começava a rir, porque ela falou, não, mas isso é da minha cabeça, de onde vem isso? Eu falei, deixa vir, né? Vem essas duas coisas. Os dois deuses dela brigando, né? um o outro. Porque ela é muito racional. Então essa é a ideia, né? A gente usar a hipnose não para trabalhar sintoma, né? E para trabalhar através do sintoma. Né? Acessar esse sintoma, buscar as causas, buscar as representações de palavra, representações de coisa, né? Todo o mecanismo id, ego, superego que a gente vai trabalhar aí e a pessoa vai conseguir se libertar do que está sofrendo. Não em uma sessão, não acredito nisso, mas às vezes em uma sessão ressignifica muita coisa. Dependendo do caso, né? É o final, né? O que você foi buscar, não em quantas sessões, né? Claro, ninguém quer fazer isso também em um ano, 2 anos.
Então, essa é a grande diferença que a hipnose traz, né? De acelerar o processo em poucas Muito. sessões, né? Uhum. Podemos pensar em terapia breve, né? Sim. Porque nem sempre você acessa uma carga, várias cargas emocionais numa única sessão. Você vai acessar em Uhum. 2 ou 3, então você vai ter que limpar tudo, né? Não, e às vezes também é bem como a gente já falou, tem a ver com o vínculo que se cria com o terapeuta, né? E quanto mais estruturado esse rapport, né? Mais a entrega É. rola, né? Acho que tem Aham. alguém Eu perguntando costumo alguma falar, coisa né, que aqui. assim, Deixa eu só ver aqui. Tarsila, eu também pedi para a pessoa voltar mais e a pessoa respondeu, mas eu não era nascido, como vou saber o que meus pais estavam fazendo? Ótimo, né? então, essa é a atividade do córtex pré-frontal, né? Ele, na verdade, É, não estava num transe ideal para a regressão em si, porque ele estava com o aham, racional ligado ainda, né? sim, Interrompendo ali o tempo todo, né? Mas tá, aí tem muita gente que acaba passando por isso, né? A gente fica sim, frustrado, mas faz parte, né? faz Eu parte. costumo dizer, falando essa coisa do vínculo, né? Que se eu sou eu faço o vínculo com o meu paciente, né? Com o meu cliente, que eu vou chamar de transferência, tá? A transferência é muito importante. O Ferenczi falava isso, que a livre associação que o Freud trazia, né, Uhum, é uma técnica que induz a pessoa ao transe por causa da relação transferencial que existe entre paciente e terapeuta, tá. né? Existe uma transferência, quer dizer, eu jogo afetos infantis para o meu terapeuta sem perceber, afetos de pai e de mãe, e eu me entrego nessa relação. E quando eu Uhum, falo livremente, eu estou desativando o córtex pré-frontal e eu entro no transe. Então, a livre associação, que é a técnica principal da psicanálise, é uma indução, por causa da relação transferencial. Aí eu ah, costumo sim. dizer sempre assim, eu posso... Você Né? já deve ter recebido aqueles clientes hiper desconfiados, hiper estranhos, hiper arredios, hiper, sabe, Aham, assim, naquele que não favorece isso tudo que nós estamos falando, entendeu? Eu tive sim. Aí você foi vai um ter que advogado. trabalhar. Então, daí eu falei para ele, escuta, você sabe se Aham, autotratar? Ele falou, claro que não, por isso que eu estou aqui. Eu falei, então por que você não começa a confiar em mim e me deixa trabalhar? Se eu precisar de um advogado, eu aham, vou te procurar. Eu não entendo nada. Mas me deixe trabalhar. Eu me irritei com sim. ele. Já estava na quarta sessão e o cara ali me enchendo o saco, sabe? Daí eu falei, não, peraí, vamos entrar num acordo aqui. Eu acho que está uma bagunça de papel aqui. Hã? Aí ele Uhum. acalmou, eu consegui seguir a terapia, sabe? Aí você conseguiu. Porque Então, estava abrindo o talvez poder aí, ali nesse... para trabalhar. Não, você não consegue. Então, Hã? talvez nesse momento em que você se colocou ali dessa forma, que estabeleceu a transferência que ele precisava, Foi há muitos anos né? isso, acho que foi uns 30 anos isso. Sabe? Mas me marcou, Aham, porque cada vez que eu falava que ele tava, via ele na agenda, eu falava, ai, de novo. Sabe? Aquelas pessoas que você não tem prazer, né, de atender, porque são sessões chatas, Você, sabe? você vê, né? Você vê na agenda lá, que saco, né? Eu quero desmarcar essa sessão. Exatamente. Mas, né? Né? Faz parte. É raro isso, mas tem, né? A A gente gen- tem que lidar com isso. É raro. Graças a É Deus é bem raro. raro, né? Tem aqueles que até você gosta de atender, mas te sugam, você sai completamente sem energia da sessão, Nossa, né? já cheguei a não Então, um levantar da trabalho cadeira. anterior do terapeuta, né? A gente precisa se proteger de alguma forma, e a Uhum. auto-hipnose é uma forma de você se proteger, né? É uma forma de Sim, você trabalhar isso, né? sim. Então, eu estava falando da questão do Ferenczi, né? Volte aí pro seu E aí eu tema. costumo dizer Uhum. isso, né? Se eu tenho uma relação terapêutica, transferencial, ou rapport, se você quiser falar, muito bem estabelecida, a técnica que eu vou usar não tem tanta importância, Sim, né? eu Porque é a mesmo. relação que cura, É, né? É a relação que traz a resposta. Então eu posso ser o maior expert de tudo, PhD em tal técnica, mas se eu não souber fazer o vínculo com o meu cliente, eu posso aplicar a técnica e não vai funcionar nada. Mas eu posso não saber nada e ter uma relação muito boa com o meu cliente que vai funcionar quase tudo. sim, a Tarsila está falando, O que fazendo uma ela fala observação aqui? aqui. É bem difícil convencer as pessoas da necessidade de mais de uma sessão. Seria melhor deixar a pessoa decidir se ela quer uma sessão ou vender apenas o pacote? O que a experiência de vocês mostra?
Bom, a minha, eu nunca prometo nada em uma sessão, nunca foi a minha forma de me vender, né? É, eu Aham, vejo mais como resultado e não como tempo, né? Porque depende de uma série de coisas, né? Como a gente já falou o tempo todo aqui hoje, né? Depende exatamente. Aham, desse, né, desse relacionamento que a gente vai estabelecer, esse rapport, né? Depende, sabe, do quanto a pessoa entende do processo e vai me ajudar a desenvolver o trabalho, né? Então, depende de um monte de uhum, variáveis, não é assim, né? Não é uma receita de bolo, né? E exatamente. pode mudar os Exatamente. utensílios, mas a receita é a mesma. Não existe isso, né, em terapia. Cada cliente você trabalha de uma certa forma diferente, né? Porque como que fala? Uma adaptação, né? De cliente e terapeuta. Tem uns que você é mais direto, mais Eu penso, objetivo, com outros você é mais suave, né? Tem toda uma. Eu não sei, eu sinto assim, eu como penso cada um do, no eu universo. penso do mesmo jeito, né? Penso do mesmo jeito. Eu nunca falei para um cliente quantas sessões ele vai precisar, Não né? sei, não tenho ideia. Eu não tenho a mínima ideia. Ah, mas não tem uma É, média? Eu falei, em média, um caso desse tipo pode levar 5, 10 sessões, às vezes menos, às vezes mais, então eu prefiro não falar, né? é. Tem Já gente que veio peguei para tratar uma pessoas. coisa, levou, né? Levou uma eternidade, gente que veio com a vida despedaçada, em 2 meses estava com tudo em ordem, né? Já me aconteceu É, inúmeras vezes. então não dá para falar. É, não dá mesmo. Né? Eu acho que não é Eu acho que uma boa forma de se entender essa, eu acho, né? Eu não adoto esse é sistema. que hoje estão vendendo muitos cursos, né, de terapias breves, hipnose. Ah, resolve teus problemas em uma sessão, ou resolve teus Ah, problemas em 3 ou em 6 sessões, né? Mas é uma é. venda, né? E aí Sim, existe uma coisa ali, chamada, né? desculpe, você estava falando. Eu não acredito nisso. Eu acho que isso não é nem ético. Falar quantas Eu sessões também. eu vou resolver o problema de alguém, né? Porque eu não consigo saber quem é esse alguém que está na minha frente, Sim, né? né? De repente você salva uma coisa, o Então, cara comete suicídio, a culpa é de quem? Né? é, Sabe? então é aquela coisa da confiança. Olha, eu vou fazer o meu máximo, você também vai fazer o teu Sim, máximo e a gente vai ter resultado. E o é, resultado vai vir em uma sessão, em 10 sessões, aí a gente vai ver, sim, né? Isso é importante. Então, essa coisa de convencer, né, que ela até botou entre aspas, que é legal é, assim, hã? eu É, não faço pacote, não gosto. É uma coisa minha, uma coisa que aprendi uhum, com esses anos de experiência aí, né, que sim. eu deixo completamente livre porque é a linha da abordagem centrada na pessoa, né? É, e Eu porque deixo aquele ambiente você livre para a pessoa. tem dia que o próprio cliente vem pronto, vem legal, tem dia que ele vem, ele está meio dispersivo, ele está meio, né? Você tem, depende de uma série de coisas, né? É difícil isso. De várias Né? coisas, né? É, uhum. Continue, Aí eu desculpe. brinco, né? Não, eu Hum. brinco com a questão da hipnose, que existe a hipnose raiz e a hipnose Nutella, né? Sabe aquela ideia do... Eu adoro Sei. Nutella, né? Mas Eu também. a hipnose Nutella, É, a hipnose Nutella, brincando, claro que é uma brincadeira, é aquela hipnose sim, que a pessoa vai lá, faz um relaxamento hipnótico, mas não tem fenômeno, você não vê o fenômeno acontecendo, sim. né? Eu já vi isso em televisão, né, em internet. A pessoa entrou em transe, não entrou em transe, está mostrando que ela não entrou. Quem conhece a hipnose viu, ela não está em transe. Ela está fingindo, ela está agradando o terapeuta, né? Ou está combinado, sei lá, qualquer coisa ali, mas que ela não está em transe, ela não está, porque os Não, fenômenos não estão ali, né? não. E a hipnose verdadeira, a hipnose raiz, o fenômeno é observável. Você vê a pessoa em transe, você sabe que ela está em Sim. transe. É como eu falei, Expressão, você vai tocar na mão dela, da expressão, a temperatura, tudo. toda a fisiologia do transe está ali, né? Uhum. E aí você vai medindo as escalas, né? Existem mais de 50 níveis de transe que você vai entrando. Você vai medindo, você Sim. vai percebendo, olha, ela está aqui, né? Tá anestesiada, tá com a pupila dilatada, com a midríase, tá com sei lá, a temperatura da mão fervendo, gelada, a temperatura do tórax fervendo, né? O olho virou para cima, quer dizer, tá tudo ali, Sim. né?
Você faz um barulho, a pessoa nem se mexe, ela nem está te Né? escutando mais, ela está num transe muito profundo. Tá ali, é visível, fisiológico e não dá para imitar, não dá para fingir. Essa é a hipnose raiz, né? Tá ali, né? Tá ali. E aí, nesse estado, o teu inconsciente sabe o que tem que fazer. Né? Se eu falar para você, deixa o teu inconsciente agora resolver para você o que tem que ser resolvido, pode deixar que ele vai fazer, ele vai botar a neurose para fora, vão sair placas vermelhas no corpo mostrando que está funcionando alguma coisa. Né? As coisas começam a acontecer naturalmente. Né? Eu não preciso falar. Não. Né? Mesmo porque quem sou eu para falar o que a pessoa tem que fazer? Né? A gente tem as técnicas de deixar mais livre possível, né? Para que ela faça. Eu também trabalho, acho que a gente está descobrindo hoje, né, com você, né, que a gente trabalha muito parecido, né, nessa forma de lidar com o cliente, né. Eu também acho, você não tem que falar o tempo inteiro na hora, na cabeça do cliente, sabe? Tem pessoas que não param de falar, adotam essa abordagem, para mim é completamente irritante, sabe? Eu gosto de uma coisa mais soft, sabe? Eu gosto do orgânico, como eu já te pontuais, falei. né? Orgânico, sabe? Eu lembro uma vez eu estava dando um curso, né? Dando um curso? Isso tem a ver com o ego do terapeuta, às vezes, né? Eu estava dando um curso uma vez e a gente fez grupinhos para fazer a regressão, né? A hipnose e a regressão. Aí uma pessoa que se dizia vidente, né? Ela fala, eu sou vidente, eu sei tudo que acontece com o outro. Ela botou uma pessoa em transe, né? E começou a falar, olha para o teu lado direito, você está vendo uma pessoa, não está? Aí olha para o teu lado, ela começou a descrever o que a pessoa supostamente deveria estar vendo. Eu olhei para a pessoa em transe, eu falei, nem em transe ela está. Ela está fingindo o tempo inteiro que ela está de olho fechado ali, porque não tinha nenhum sinal fisiológico. De repente, e a pessoa falando, né? Olha para o teu lado esquerdo, olha para o teu lado. Aí de repente ela abriu o olho, falou, eu não aguento mais você falar. Eu não estou vendo nada disso que você está falando. Nem relaxado eu tô tensa pra caramba aqui. É isso que acontece. Essa que é a ideia. Percebe? Não é por aí, né? Tem que dar um tempo para o cliente processando coisa, sabe? É uma pergunta, uma questão, não é assim, tudo atropelado para mostrar trabalho, para impressionar, né? A gente não precisa disso, né? Não precisa. Mas continue. Foi só uma observação. Aí eu falo da questão da... Só psicólogo pode usar a hipnose? Não, a hipnose ela é livre, qualquer pessoa pode usar. Só que eu acho que ela tem que ter uma base. Porque a hipnose é fácil. Mas o que eu vou fazer com a hipnose que é a questão. Sim. Né? Então eu sigo. Aí é uma coisa que eu... Mesmo. Eu sigo muito, porque eu vejo pessoas aí, né? Cursos lotados de gente, que a pessoa acabou, eu acabei o curso, eu já tenho um certificado, eu já sou hipnoterapeuta. Né? E eu começo atendendo. Só que ela mesmo nunca passou por um processo terapêutico, seja qual for. Né? Então, o que ela vai levar para o lugar? Ela vai levar os conteúdos dela, conscientes e inconscientes. Então, eu gosto de respeitar o que a psicanálise respeita, que é o tripé. Né? Eu tenho uma formação, seja lá qual for, eu tenho a minha experiência pessoal com a terapia também, seja lá qual for, né? E eu tenho alguém que eu possa conversar sobre a terapia, que é meu supervisor, para ver se eu não estou fazendo besteira. Né? Seja em grupo, um colega, alguém, pô, dá um toque aqui, será que eu estou certo? Né? Esse é o profissional que a gente tem que procurar. Tá cheio de gente assim. Oi? Ter essa humildade, né? Isso não vai te diminuir nada, muito pelo contrário. Pelo contrário. Uma vez a cliente perguntou para mim, nossa, falei para ela, só eu posso te atender nesse horário, mas não posso me atrasar, que eu tenho minha terapia. Ela me olhou assustada e falou, mas você também faz terapia? Eu falei, por quê? Porque eu sou psicóloga. Óbvio, né? Também, não tenho direito? Como que é isso na sua cabeça, né? Olha que louco. Né? Psicólogo não tem problema, psicanalista não tem problema. Na verdade, são os que mais têm. Vacinados. Ou tinham, né? Ou tinham, mas foi atrás e tentou resolver e foi buscar. Né? Sim. E vai conhecer mais a própria alma para conhecer a alma do outro. Né? Ou compreender, não é nem conhecer, é compreender.
né? Compreender o que o outro tem. Né? E a hipnose não foge disso, né? Eu não tenho que ser eu sou o melhor hipnólogo. Não, eu tenho técnicas, mas eu tenho que ser um ser humano ali na minha relação com o próximo. Isso é muito importante. Né? É meu chavão. Então, a ideia é essa. Agora tem uma coisa, né? Voltando lá para o Paracelso, lá no século X, né? O Avicena, né? Onde o poder da crença e da fé cura. Né? Todo o efeito placebo que a gente vê tem fenômenos hipnóticos acontecendo ali. Seja curas, aí vem a ideia em lugares espíritas, curas em igrejas, curas até em hospitais. Tá cheio de estudos que mostram o poder da questão. Né? Então, quando eu cobro um valor absurdo para uma sessão, só o fato de eu acreditar que aquilo vai me curar, já vai curar. Eu não preciso fazer nada. Né? Porque eu estou pagando R$ 1.500 para 2 horas de sessão. Né? Tipo, vai me curar. Então você já vai com uma expectativa elevadíssima, já está ajudando. Né? Não que tenha que cobrar isso, mas... Né? Mas eu conheço gente que é dessa maneira que funciona. Né? Sim, conheço também. Então não preciso fazer muita coisa, é criar expectativa para que a pessoa desenvolva o poder de autocura dela, que é a nossa ideia, não é a ideia de eu curei você, né? Eu só te dei elementos e deixei espaço para que você busque a cura. Essa que é eu sempre digo, se é a fechadura, eu sou a chave. Né? Facilita. Né? Só facilita. Dentro dessa abordagem da hipnose ericksoniana, ela é muito bacana para isso. Né? Então, acho que é essa a ideia, né, do que é a hipnose, as escolas, e a gente pode usar ela para tudo. Né? A hipnose ela não cura tudo, aliás, ela não cura nada, mas ela é uma ferramenta que pode ajudar em todas as áreas do conhecimento. Aí. Você então, disse quem vem que procurar hipnose? Pessoal, né? Então, em cima de tudo isso que você nos trouxe, você usa essas abordagens mescladas, é isso? Sim. A minha base são os conceitos psicanalíticos, é a psicanálise. A minha escuta é analítica, mas eu vou entrar disso, né? Para facilitar o processo, para acelerar o processo, para desbloquear alguma coisa, né? Ou para fazer uma terapia mesmo, hipnoterapia, hipnoanálise. Sim. Te ocorre algum caso clínico que você possa nos contar? E você assim, chamou tem vários, né? Assim, chama muita atenção os casos de fobia, né? Quando você vai buscar a causa das fobias. Quase nunca, raramente tem a ver com um objeto fóbico. Né? Então, fobia de aranha. É porque a pessoa teve uma experiência com a aranha. Com quase certeza que não. Né? Mas a aranha representa algo. E é isso que representa que me interessa. Né? Sim. Então, eu tenho um caso de uma pessoa com fobia de aranha que a gente trabalhou numa aula. Foram 10 minutos de hipnose ali. Ela acessou uma lembrança infantil de 2 anos numa relação dela com a mãe. Que a mãe esqueceu ela no quarto. Eu não lembro direito a história, mas ela foi um abandono. Né? E, posteriormente, futuramente, um tempo depois, alguns anos depois, ela associou aquela sensação com a aranha. Ela fez uma associação. Né? E a partir daí ela desenvolveu a fobia. Né? Mas não tinha nada a ver com a aranha, tinha a ver com o abandono com 2 anos. Né? Interessante. E aí, foi naquele dia. E aí, interessante que a gente estava num lugar aberto, em grupo, né? Lugar aberto, no meio de árvores, e não é que desce uma aranha no braço dela? Aparece uma aranha no braço dela. E ela olha para o braço, ela tinha fobia, ela não conseguia falar. Ela olha para o braço, olha, tem uma aranha no meu braço. Ela pegou, tirou. Tranquilamente. Nunca mais. 10 minutos de sessão. Tranquilamente. Maravilha, muito interessante. Então, essas coisas que acontecem são muito ricas, né? São muito bacanas. E tem vários, né? Vários casos de fobia de avião, né? Que você faz a pessoa voar, ela tem pânico e ela entende por quê, ela compreende por quê, né? Eu lembro uma vez também de uma pessoa com fobia de avião e a gente foi trabalhar uma questão com o pai e que ela projetava essa relação do pai no marido.
né, que sufocava ela. Né? E aí ela chegou numa conclusão de que ela tinha que tomar uma decisão em relação ao casamento, né, para que ela pudesse se libertar de tudo isso. A fobia do avião foi embora. Né? Ela perdeu a fobia do avião, não teve mais. Mas entrou na questão do casamento. Né? Aí ela falou, eu prefiro deixar do jeito que está. Não quero mexer com isso, não. Né? Não deu 2 meses, a fobia do avião dela voltou. Porque a questão não é o avião. Não é o avião. Eu tenho que jogar isso para algum lugar. Não é o avião. Né? Então eu sempre falo, na hipnose a gente vê muito isso, né? Nesses 20 anos aí, mais de 20 anos, quase nunca a questão é o objeto fóbico. Tá. Né? É um deslocamento que vai... E é o famoso caso do pequeno Hans do Freud. Ele tinha medo de cavalo. Não era cavalo, era o pai. Então aí vai trabalhar essas questões aí. E a regressão mostra, a hipnose mostra muito isso. Né? O que tem aparecido nessa pandemia... Que também está uma onda de pessoas com toque, né? Toque. Transtorno obsessivo compulsivo. Toque, tem. Esse é mais difícil de trabalhar, mas tem. Tem questões aí que eu acho que aí você tem que trabalhar em conjunto a sugestão e a regressão. Né? Tá. Porque às vezes o toque não deixa a pessoa nem acessar o conteúdo, mas tem relatos bem interessantes também de alívio de sintoma e remissão de sintoma de uma gagueira. Gagueira também é uma coisa interessante. Muito. Né? Que está ligada com um pouquinho com o toque também, tem uma questão aí. Mas não é o gago, né? É o que aquilo representa para aquela pessoa. Isso é importante. Né? Nessa pandemia veio muita gente com ansiedade. Né? Muito. Então, a ansiedade é básico para a gente trabalhar. Né? Só o fato de entrar em hipnose, aprender auto-hipnose, a ansiedade já cai. Você consegue controlar a sua ansiedade de maneira fácil. E que muda legal, né? Porque da ansiedade para você ir caminhando para outros quadros, né? Deixar a coisa cronificar é um saco, né? Então tem muita coisa bacana aí que a gente consegue utilizar. E agora o que tem acontecido, pessoas com síndrome do intestino irritável. Também, né? Que a hipnose tem trazido muitos resultados bons. Muitos resultados legais. Tem estudo científico já em cima disso. Muito bom. E eu gosto muito de usar a metáfora que a pessoa traz para mim. A gente vê isso na regressão. A pessoa fala, eu sinto como se tivesse fogos de artifício dentro do meu intestino, fica fazendo barulho. Né? A gente usa essa imagem. Né? E aí a gente usa a imagem, que a imagem está ligada à representação de coisa, ela é anterior à palavra, né? Porque a gente aprende primeiro por imagem, a imagética é importante. Você trabalha na questão da imagem e você muda todo o sintoma. Perfeito. Né? É muito interessante. Muito bom. Muito bom. Então, acho que a ideia é essa, né? Da hipnose. Sim. Não, perfeito. Foi excelente, Renato. Adorei. Gente, agora é a hora para vocês fazerem perguntas ao Renato aí. E antes da gente encerrar, eu quero aproveitar... Acho que as que foram feitas a gente respondeu já, né? Fiz uma homenagem no início da live, lendo um texto que eu achei interessante, que eu peguei da internet, mas que eu achei bem interessante, fazendo uma homenagem aos nossos colegas psicólogos, né? Então, os que estão nos assistindo aí, que são da área, sintam-se parabenizados por nós, né, Renato? Sim. Porque eu sempre uma profissão bonita. Eu não escolhi a psicologia, ela que me escolheu. Eu não sei se é a tua primeira formação na psicologia, você foi direto para ela? Não sei como é que foi, mas... Vestibular escondido, inclusive. Mas é isso, né? A gente vai aprendendo e a vida me levou para esse caminho também, né? A psicologia, a psicanálise é onde está a paixão. E se você não faz o que está apaixonado, não adianta. Não vai. Sim. Né? Acho que não temos perguntas, Renato. Acho que a gente procurou clarear bem os termos também, né? Que facilitou, porque tem gente aqui que segue que não é da área, por isso que eu pedi para você dar uma... Né? Para mim estava perfeito. Sim. Mas a terminologia que a gente usa é normal.
mas, né, para eles poderem acompanhar. Então, acho que você preencheu aí o gratidão, né? Estão agradecendo aqui, Eu que muito agradeço. obrigado. Né? E, Agradeço a todos também que estão presentes aí, bem bacana, os que passaram por aí, ótimo. bem legal. E você sabe colocar aí o teu contato, Renato? Porque eu acho que eu não sei. Eu tenho medo de tentar e Será derrubar que a ela live. será que é escrever no comentário? Eu vou escrever no comentário aqui. Comentário, isso, no comentário. Põe teu Instagram, né? Vou colocar. O WhatsApp, o que você preferir. O Face, não sei. Vou colocar. Uhum. Se eu souber, eu vou colocar aqui o Instagram, que é mais fácil de Isso, achar, e isso. meu nome. E daí, se alguém assistir, né? Muita gente assiste depois, sabe? Porque esse horário, né? Muita gente está Sim. ocupado. Então, se surgir dúvida para quem assistir também depois, né? O Renato está Ó, deixando Instagram. aí, né? Podem acionar aí. E é meu nome mesmo. O meu Facebook é Renato Lieberman e o Instagram é Lieberman Hipnose. Tá aí. Pode me Tá, achar, me adicionar, que é fácil. perfeito. E beleza. Agradeço a presença de todos aí. O E Sérgio eu tá também. falando aí, você é o cara. Eu sei, Sérgio. É, legal. Mas Agradeço comentário. mesmo, foi muito bom. E quando quiser. Também você pode Ela tá entrar pedindo o WhatsApp. e ver se Deixa tem eu. mais perguntas, se a gente pulou alguma coisa, gente, me desculpe, porque é difícil aqui ficar olhando tudo. Eu fico mais focado no meu entrevistado, né? E então, se a gente pulou alguma A coisa, gente acaba. mas a gente responde depois, com certeza. Aí, WhatsApp, Pode me mandar o WhatsApp, pode mandar à vontade que a gente responde. perfeito. Renato, muito Tá bom? obrigada. Eu que Nos agradeço. dedicar Obrigado, esse tempo, Sandra. adorei. E fica aqui o meu convite para você, se quiser retornar, falar um pouco mais de algum outro assunto relacionado, né, a essa temática aí que é muito interessante, o pessoal gosta, sinta-se Aham, convidado, convidado, tá? tá? Eu agradeço o convite e já aceito. É só a gente marcar. Tá bom, perfeito. Vamos deixar Tá para bom? outubro. Setembro agora eu já lotei, Com certeza. tá? Em outubro a gente... Eu acompanho suas lives. Vamos lá. Legal. Beleza. Ótimo. Gente, obrigada, Tá parabéns bom? aos Tchau. psicólogos Tchau, e obrigada pessoal. pela presença, participação. Tchau. Obrigada, Até a Renato. próxima. Tchau, tchau. Imagina, tchau.